E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um agente React capaz de raciocinar e responder a dúvidas sobre bulas de medicamento. Pessoal, eu imagino que vocês já devem ter em algum dia tentado ler a bula de um medicamento para tirar dúvidas. Por exemplo, saber qual é a dosagem correta do medicamento. Contudo, é bem complicado, porque o texto da bula de um medicamento é muito pequeno. Para quem tem dificuldade de enxergar, é bem difícil, que é o meu caso, mesmo usando óculos. Então eu pensei, e se existisse uma IA que ela pudesse responder dúvidas do usuário acerca de um medicamento, usando a bula do medicamento como base de conhecimento. Beleza, pessoal? Então eu desenvolvi um protótipo de uma IA que fornece esse tipo de suporte. Eu quero também ressaltar que essa videoaula ela faz uso de uma tecnologia que está no hype, que é o agente React. Okay? Inclusive, essa tecnologia ela foi usada, provavelmente ela foi usada no novo modelo da OpenAI, que é o GPT-o1, certo? O GPT-o1 tem como, vamos dizer assim, característica marcante a sua capacidade de raciocinar, entre aspas, né? De modo que ao receber um problema com uma entrada, ele quebra esse problema em pedaços, em problemas menores, e através de um processo ele raciocina para gerar uma resposta mais precisa, mais correta, beleza? Então eu resolvi explorar essa técnica e mostrar para vocês como criar, né, um agente baseado nessa técnica, um agente React. Beleza, pessoal? Demonstração. Ok, pessoal. Vamos agora iniciar aqui uma conversa com a gente. Vale ressaltar que eu usei o Google Colab para implementar esse protótipo. Primeira pergunta que eu vou fazer para o agente farmacêutico. Observem aqui, ó. Um paciente adulto tem dor de cabeça. Qual é a dosagem de paracetamol? Beleza? Vamos clicar aqui para executar e vamos observar o processo de raciocínio. Observem, ó. Pensando, eu necessito usar alguma ferramenta, e ele chegou na conclusão que sim. Para ele poder responder, ele precisa usar uma ferramenta. Certo? É uma ferramenta que vai permitir que ele possa responder a questão. E essa ferramenta, ela faz uso de um banco de dados vetorial. Para obter desse banco de dados vetorial a informação que o agente ele utilizará para responder a questão. Beleza? Essa informação, vale ressaltar que ela é obtida a partir da bula do medicamento. Ok. Depois é possível observar a ação de entrada. Qual é a ação de entrada? É exatamente a query, a questão, né? Qual é a dosagem de paracetamol para adultos que estão sentindo dor de cabeça. E aqui a gente já observa a resposta, ó, final answer. A dosagem recomendada de paracetamol para um paciente adulto com dor de cabeça é uma unidade, né? É um comprimido de 750 miligramas que pode ser repetido a cada 4 e 6 horas. A cada 4, 6 horas, não excedendo 5 comprimidos por 24 horas. Repito, é importante ressaltar que essa resposta foi gerada a partir da bula do medicamento. Beleza? Ok. Depois eu fiz uma outra pergunta, similar, mas voltado para a criança. Ó, um paciente, criança, tem dor de cabeça. Qual é a dosagem de paracetamol? E vamos comparar as respostas. Vamos lá, eu vou clicar aqui para executar. Ele está raciocinando.
primeiro, pensando, eu necessito usar uma ferramenta? Sim, ele necessita, que é a ferramenta que vai, como eu havia falado, obter a informação correspondente à questão do banco de dados, né, da base de conhecimento, que contém a bula do medicamento. A ação de entrada é a questão, e a resposta final, observe a resposta final, de acordo com as informações fornecidas, o paracetamol não deve ser utilizado em crianças abaixo de 12 anos de idade. Olha que interessante, certo? É importante consultar um médico antes de administrar qualquer medicamento a uma criança, e também para administrar qualquer medicamento para um adulto, na verdade. Ok? Muito interessante a resposta. Observe que eu printei também aqui nessa outra célula, eu usei aqui o response output para printar, né, somente a resposta que foi gerada. Observe que nós temos aqui um agente chamado agente executor, certo? Esse agente executor, ele é o agente principal da nossa ferramenta. Ele faz a orquestração dos agentes específicos, dos agentes do tipo React, que daqui a pouco eu vou explicar. Beleza? Eu implementei também uma interface usando a ferramenta Gradio, né, uma interface gráfica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou executar essa célula para importar a biblioteca. Depois eu vou explicar o código, beleza? Vou executar essa célula que cria a conversação, mais essa aqui. Aqui é onde a interface gráfica ela vai ser construída, beleza? Vou executar. E finalmente, para carregar a interface, vou executar essa outra célula. Pronto, a interface está sendo carregada e eu posso interagir por aqui mesmo. Ou eu posso clicar aqui nesse link e vai ser aberta uma janela onde eu posso interagir, beleza? Bom, eu vou pegar a pergunta, essa pergunta aqui, né? Vou copiar. Vou colar aqui na... Beleza, enviar. E está aí o resultado, olha a resposta. A dosagem recomendada de paracetamol para paciente adulto com dor de cabeça é um comprimido de 150 mg, que pode ser repetida a cada 4 a 6 horas, não excedendo 5 comprimidos em 24 horas. Beleza? E a gente observa aqui o histórico da conversação. Esse histórico da conversação é importante. Ele vai servir como um contexto para que o agente possa gerar respostas melhores. Beleza? Bom, vamos repetir aquela outra pergunta para criança, voltada para criança. Aqui. Copiar. Enviar. E está aqui a resposta. De acordo com as informações fornecidas, o paracetamol não deve ser utilizado em crianças abaixo de 12 anos de idade. É importante consultar um médico antes de administrar qualquer medicamento a uma criança. Beleza? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quais são os efeitos colaterais, né? É interessante essa pergunta. Quais são os efeitos colaterais do medicamento paracetamol? Ok? Vamos observar o resultado. Olha só. O paracetamol pode causar efeitos colaterais, incluindo reações adversas inesperadas, como reações de sensibilidade. Além disso, o uso crônico de bebidas alcoólicas pode aumentar o risco de doenças do fígado, se for ingerida uma dose maior do que recomendada de paracetamol. Interessante. E a gente observa aqui o histórico, né? O histórico de interação do usuário, né, com o assistente geral. Beleza, pessoal? Certo? Vou mostrar para vocês a bula que eu usei, ok? A bula que eu usei foi
essa bula aqui, ó. Tá aqui, ó. Conforme eu falei para vocês, normalmente a bula de um medicamento, a fonte é uma fonte pequena, né? O tamanho da fonte é pequena, o que torna realmente bem complicado, né? Para uma pessoa que tem dificuldade para enxergar, né? Observem aqui, ó, superdose. Interessante, observe, fica realmente muito difícil a gente ler esse texto aqui sobre superdose. Eu vou perguntar para o nosso assistente. Superdose. Escreve sobre superdose. Olha só que interessante. Olha só. Uma superdose de paracetamol pode causar hepatotoxicidade. Oh, que nome difícil. Em alguns pacientes, em alguns adultos e adolescentes, pode ocorrer a hepatotoxicidade após a ingestão de mais de 7,5 a 10 G em um período de 8 horas ou menos. Em caso de suspeita de ingestão de altas doses de paracetamol, é importante procurar imediatamente um centro médico de urgência. Os sinais e sintomas iniciais que se seguem a uma dose potencialmente hepatotóxica de paracetamol incluem náusea, vômito, sudorese intensa, mal-estar, beleza? E a gente tem aqui, como eu havia falado, né, a gente consegue visualizar aqui o histórico, ok? Muito interessante, ó. Aqui a gente consegue também acompanhar a sequência de interação do usuário com o assistente e o raciocínio, ok? Se eu voltar para cá, eu vou tentar dar um zoom para enxergar aqui, ó, melhor. A bula realmente é bem complicado, na verdade. E tá aqui, ó. Realmente, ó. O paracetamol em altas doses pode causar exatamente, ó, aquele nome complicado, ó, hepatotoxicidade em alguns pacientes, certo? Exatamente, né? A resposta do nosso assistente, né? Em adultos e adolescentes pode ocorrer a hepatotoxicidade após a ingestão de mais de 7,5 a 10 G. Exatamente, vamos comparar, exatamente bate com a resposta do nosso assistente, ó. Tá aqui, ó. Aquela palavrinha difícil, né? Beleza, pessoal? Pessoal, essa figura, ela apresenta uma visão geral do processo que deverá gerar a resposta para uma determinada questão do usuário. Esse processo ele é inspirado naquela ideia de dividir um problema complexo em problemas menores, criar as soluções para os problemas menores, e a integração dessas soluções deverá resolver o problema como um todo. Neste processo, dois componentes principais são empregados: o agente executor e o agente react. O agente executor ele é o responsável pela orquestração dos agentes react. Vale ressaltar que o processo empregado pelo nosso agente ele faz uso de apenas um agente react. O agente react ele tem como finalidade resolver um problema específico, um problema menor, fazendo uso de uma determinada ferramenta. React, o nome React, o termo React, se refere às habilidades que o agente tem de raciocinar e de executar uma ação. Inclusive, esse conceito ele foi empregado na versão recente, né, do GPT, a nova versão, né, o Strawberry ou
GPT ou One, certo? E então essa ideia de usar agentes é uma tendência, e ela foi lançada através deste artigo aqui, foi publicado em 2022, onde este artigo ele ressalta o emprego de agentes que possuem essa habilidade de resolver um problema específico, fazendo uso, né, de modelo de linguagem. Ok? Eu vou colocar na descrição desse vídeo o endereço para que vocês possam depois acessar esse artigo e ler, e estudar e entender melhor. Certo? Então, o agente React empregado neste processo, ele tem como missão, vamos dizer assim, a missão que foi passada pelo agente executor, para que ele, né, o agente React, ele faça uso de uma determinada ferramenta que viabiliza o acesso a um banco de dados vetorial. Para obter do banco de dados vetorial alguns vetores que vão carregar informações ou conteúdo, de onde deverá ser obtido a resposta para a questão do usuário, certo? Vale ressaltar que nosso assistente, o banco de dados vetorial, ele contém vetores ou embeddeds correspondentes à bula do medicamento. É como se fosse um banco de dados, melhor dizendo, uma base de conhecimento, certo? Onde os dados, onde o conhecimento correspondem a vetores ou embeddeds, que são formas de representar numericamente o conteúdo da bula de um medicamento. Então, o agente ele fará uso, né, de uma determinada ferramenta que viabilizará que seja possível ao agente React obter do banco de dados esse conteúdo, essas informações, que provavelmente deverão carregar a resposta. Esse agente ele enviará o resultado para o agente executor, que formatará a resposta a ser apresentada para o usuário. Ok? Vale ressaltar, se esse processo, se ele fizesse uso de um outro agente React, o agente executor ele iria combinar as respostas ou os resultados dos agentes de modo a gerar uma resposta final a ser apresentada para o usuário. Ok? Pessoal, as ferramentas que foram empregadas são a Grok Cloud. A Grok Cloud é uma plataforma que disponibiliza modelos de alta performance por meio de uma API. Então, o nosso agente ou assistente inteligente faz uso da Grok Cloud, especialmente através de uma API que viabiliza ao agente utilizar um modelo. Qual modelo? O Llama 3.1. Ok? Outra ferramenta empregada é o LangChain. O LangChain é um framework bastante conhecido que fornece suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM. O LangChain ele é especialmente utilizado nesse projeto para a implementação dos agentes. Ok? O Gradle é aquele framework que fornece suporte à criação de front-end. O Hugging Face é uma plataforma especializada em IA generativa que fornece modelos diversos, datasets, é uma comunidade de IA. E
o Hugging Face ele é utilizado especialmente o suporte a modelos, né? Ok? O assistente ele faz uso de um modelo do Hugging Face para gerar os embeds, ou os vetores correspondentes aos pedaços de texto, aos chunks, né, os pedaços de texto da bula de medicamento. Esses pedaços de textos, ou seus embeds, vetores correspondentes, eles serão armazenados no banco de dados vetorial, o ChromaDB. Ok? É um banco de dados vetorial local. Código. Pessoal, para desenvolver o nosso assistente, eu empreguei aqui o Google Colab. Beleza? Então, nessa primeira célula é onde as bibliotecas elas são instaladas. Então, eu instalei aqui a biblioteca ChromaDB, que fornece suporte ao banco de dados vetorial, ChromaDB. A biblioteca Gradle, que fornece suporte ao framework Gradle. E também, observem aqui, ó, tem duas bibliotecas importantes. A primeira é o LangChain-Community e o LangChain-Grok. Ambas as bibliotecas fornecem suporte ao emprego de agentes e, especialmente, né, o suporte à plataforma Grok. Né? Eu posso, por meio dessa biblioteca, fazer uso da API da plataforma Grok, que permitirá ao agente utilizar o Llama 3.1. Uma outra biblioteca importante é a OneStructure, que é a biblioteca que fornece suporte à extração do texto da bula de medicamento, certo? Outra biblioteca importante é a Synthesis Transforms, que é a biblioteca do Hugging Face que a gente utiliza para obter o embed, ou melhor dizendo, gerar, né, embed correspondentes aos pedaços de texto, aos chunks obtidos da bula de medicamento. Ok? Beleza. Nessa célula é onde será carregado o documento correspondente à bula de medicamento. Observem que eu estou fazendo uso justamente do structure file load. Né? Essa classe ela viabiliza que eu possa passar como um parâmetro de entrada o path de um documento. Nesse caso aqui, ó, é a bula paracetanol, né? É um documento PDF. E aí, dessa forma, vai ser possível acessar, né, carregar esse documento, guardar aqui nessa variável documents a referência a respeito do objeto correspondente ao documento, né, ao PDF. Ok? Depois, nessa próxima célula, eu estou importando aqui a classe CorrectTextSplitter. Observem que ela faz parte aqui do framework LangChain, né? E essa classe ela viabiliza dividir o documento em pedaços. Esses pedaços são chamados de chunks. Né? Observem que o primeiro parâmetro da classe CharacterTextSplit é o parâmetro chunk_size, ou seja, tamanho do pedaço. Eu especifiquei um tamanho de 1250. Né? Certo? Então, essa classe, repito, ela vai pegar um documento, ela vai dividir esse documento em chunks, em pedaços. Certo? E através desse separador aqui, vai ser possível identificar, né, ou melhor dizendo, vai ser possível definir o marcador que indica quando o texto ele deve ser quebrado ou particionado, certo? Tem mais um outro parâmetro aqui que é o chunk_overlap, que é igual assim.
que permite especificar a sobreposição de texto entre os chunks, entre os pedaços. Beleza? Uma sobreposição de 100, né, significa que 100 tokens correspondentes ao chunk anterior farão parte do próximo token. Ok, nessa célula aqui, só para fazer um teste, ó, eu vou printar o conteúdo do primeiro chunk. Observem aqui o conteúdo, ó, indicações do medicamento. É indicado em adultos para redução da febre e para o alívio temporário de dores leves, moderadas, ou seja, aqui é possível a gente observar exatamente o conteúdo, né, o texto de um chunk, de um pedaço da bula de medicamento. Beleza. Bom, nessa próxima célula aqui, eu estou guardando aqui nessa variável de ambiente, grok, API, key, a chave da API da plataforma grok. E como conseguir essa chave? Pessoal, para conseguir essa chave, é necessário acessar o Grok Cloud, né, o site do Grok Cloud, vir aqui na opção API Keys e criar uma API. Melhor dizendo, criar uma chave para API. Então, copiar essa chave, certo? Copiar essa chave e usar essa chave no seu projeto. Nesse caso, eu estou armazenando essa chave na variável de ambiente grok API key. Beleza. Na próxima célula, duas tarefas importantes estão sendo realizadas nessa célula. A primeira tarefa, observem aqui, ó, consiste em carregar o modelo lá do Hugging Face, que é o responsável por gerar os embeds, ou seja, pegar os pedaços de texto, os chunks, e para cada pedaço criar uma representação numérica, um vetor correspondente, um embed correspondente. Ok? Então observem que está sendo usado esse modelo aqui, ó. Certo? Então esse modelo ele vai ser usado, como eu já falei, para gerar os embeds. Nessa próxima linha aqui, ó, é aqui que acontece a operação que chama de WAMP-set, que é justamente alimentar o banco de dados vetorial com vetores, com embeds. Então, observem que o primeiro parâmetro aqui, ó, corresponde aos chunks. Text_chunks contém os chunks, certo? Aqui, ó, chunks, text_chunks. Então, contém os chunks. O segundo parâmetro, embeds, contém a referência do modelo. E esse terceiro parâmetro aqui, ó, persist_director, eu estou especificando o diretório onde eu quero que seja armazenado os vetores, vamos dizer assim, do banco de dados vetorial. Né? Ok, então, o resultado da execução dessa célula, é possível a gente observar aqui essas barras de progresso que indicam o carregamento do modelo, né? E também o armazenamento dos embeds no banco de dados vetorial, beleza? Então, uma vez que a gente alimentou o banco de dados vetorial, nós poderemos posteriormente empregar, né, esse banco de dados vetorial. É o que é realizado aqui nessas duas células. Nessa primeira eu estou especificando o diretório onde o banco de dados vetorial foi persistido. E nessa segunda célula aqui é onde vai ser carregado o banco de dados vetorial. Né? Então, para fazer isso, observem aqui, está sendo usado aqui o chroma, né? Aqui é possível ver que está sendo utilizado um método construtor da classe chroma, que recebe como primeiro parâmetro justamente persist_director, o lugar onde o banco de dados ele foi armazenado, né? Persistido. E também está sendo passado como parâmetro aqui, o segundo parâmetro, essa variável embeds, ela contém a referência do modelo que gera os embeds. Ok? E aí a variável chroma db, ela vai conter a referência do objeto correspondente ao banco de dados que foi carregado.
Ok. Nessa próxima célula aqui, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Aqui, nesse primeiro bloco, ou nessa primeira linha, né, de código, por meio do método construtor chat-grok, vai ser possível carregar, né, o modelo Llama 3.1 com 70 bilhões de parâmetros, que está disponibilizado lá na plataforma Grok Cloud. Tudo bem? Então, eu estou especificando aqui qual é o modelo, que é o Llama 3.1, e a temperatura 0. Temperatura, lembre-se que esse parâmetro ele se refere ao nível de criatividade do modelo. Eu estou configurando 0, ou seja, eu não quero que o modelo ele corra o risco de alucinar. Lembre-se que a gente está lidando com um conteúdo muito sensível, que são as instruções relacionadas à bula de um medicamento, né? Então a resposta tem que ser uma resposta precisa. Por isso que a temperatura é igual a 0. Ok, a variável LLM vai guardar a referência do objeto correspondente ao modelo. Depois nós temos aqui, ó, nessa próxima linha aqui, a criação de um buffer, ou seja, de uma memória que armazenará as mensagens trocadas pelo usuário em relação ao assistente, né? Ou seja, um chat history, né? Ok? Um chat history. Eu estou especificando aqui, ó, K igual a 4, o número de mensagens que são armazenadas na memória. Então, esse chat history ele é importante. Essa memória de conversa ela é importante para melhorar as respostas do assistente. Depois, nessa próxima linha aqui, ó, essa linha ela viabiliza que seja possível configurar a cadeia de perguntas e respostas por meio do Retriever KA. Retriever KA, né, ele faz parte, observem aqui, ó, do framework LangChain. Ele está guardado aqui nesse pacote Chains, né? E aí essa classe ela viabiliza que a gente possa configurar o pipeline que fornece suporte à recuperação. A gente define, ó, qual é o modelo que vai ser usado justamente para o LLM, né, que vai ser usado para processar os vetores, melhor dizendo, processar o texto correspondente aos vetores que vai trazer a resposta para uma questão do usuário, certo? Observe esse parâmetro aqui, ó, retrieve. Esse parâmetro retrieve, observe o valor dele aqui, ó. O que acontece aqui? Esse método _retrieve é exatamente o método que vai recuperar lá do banco de dados vetorial os vetores, né? Os vetores que deverão conter o conteúdo que vai ser usado pelo agente React para extrair desse conteúdo a resposta para uma questão do usuário. Ok? Esse parâmetro aqui, return do line source, no line document, eu coloquei false, justamente porque eu não tenho interesse que seja recuperado também a fonte de cada documento, né? Ok. Então, ao executar essa célula, será possível obter do banco de dados vetorial um fragmento, né, um fragmento de texto, os vetores, os embeds correspondentes, como eu já falei, que deverão trazer a resposta, né? Então eu fiz um teste aqui, ó, eu por meio do método invoker,
observe que essa variável QI, né, se refere a Question Answer, né? Ela contém a referência do objeto do tipo retrieve QI que implementa o pipeline, né? E aí eu fiz um teste aqui, eu passei o termo dosagem para realizar essa query, né? E aqui a gente observa o resultado. Ó. Aqui é possível a gente visualizar que esse resultado, aqui, esse texto, ele contém uma informação, ele contém um conteúdo relacionado à dosagem, certo? A dosagem, beleza? Então, esse conteúdo, ele deverá ser processado pelo agente, né, pelo agente React, que deverá extrair desse conteúdo a resposta para uma questão do usuário. Beleza? Então é importante ressaltar que essa célula ela fornece suporte para que seja possível acessar o banco de dados vetorial e obter do banco de dados vetorial o conteúdo, o texto, que provavelmente conterá a resposta para uma determinada questão do usuário. Ok? Depois, nessa próxima célula aqui, é onde a gente começa a criar os agentes. Né? Tudo bem? A partir daqui começa a criação de agentes. Nessa primeira célula é onde será criado uma ferramenta. Uma ferramenta que será usada pelo agente React. Essa ferramenta ela vai viabilizar que o agente React ele possa obter, né, as informações lá do banco de dados vetorial. Então, aqui eu estou especificando, observe que pode ser, uma lista, né, de ferramentas, eu posso ter várias ferramentas aqui, mas o nosso agente ele vai fazer uso de apenas uma ferramenta. Aqui eu especifiquei o nome da ferramenta, e observem aqui esse parâmetro func, eu especifiquei que essa ferramenta ela vai usar o método invoke, que é esse método aqui que a gente acabou de ver, que é o que vai, dado como entrada um texto, ele vai retornar uma resposta correlacionada, né? Ok? E aí observem que tem aqui mais um parâmetro importante, o description, que contém aqui um prompt, onde esse prompt ele especifica qual é a finalidade dessa ferramenta. Ou seja, o agente React ele vai usar essa ferramenta para obter, né, o conhecimento que deverá ter as informações sobre o tópico, informações relacionadas à questão que o usuário ele submete ao nosso assistente. Então, repito, essa ferramenta vai ser usada posteriormente pelo chat, pelo agente, né? Aqui, nessa célula, nós estamos criando um agente React. Lembre-se que o processo ele tem dois agentes, né? O agente executor e o agente React, certo? Então, para criar um agente React, observem aqui, eu estou importando a classe create_react_agent, que faz parte aqui do pacote agents do framework LangChain, né? Então, é essa classe, observem aqui o método construtor dela sendo empregado para criar um agente do tipo React. Quais são os parâmetros? Primeiro parâmetro, observem aqui, tools, ou seja, tools são ferramentas, são as ferramentas que o agente React ele utiliza. O nosso agente React ele vai utilizar apenas uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui, que permite ao agente React obter lá do banco de dados vetorial, através de uma query, né, o conteúdo, as informações relacionadas à questão do usuário. Ok? E esse terceiro parâmetro aqui, o prompt, observe o prompt, esse prompt ele vai conter a referência de um modelo que fornece suporte a agentes do tipo React. Certo? Esse modelo ele define o comportamento do agente. Nesse caso, o comportamento de um agente que deverá responder, né, uma questão do usuário, usando uma determinada ferramenta. Certo? Ok.
Ok, na próxima célula, o segundo agente está sendo criado, o agente executor, né, que é aquele agente responsável por realizar a orquestração do processo como um todo. Então, para criar um agente executor, observe, está sendo importado aqui a classe Agent Executor do pacote Agents do framework LangChain. Aqui a gente observa a classe, melhor dizendo, o método construtor, né, da classe Agent Executor. Então, um agente executor vai ser criado, né, a classe Agent Executor vai ser instanciada através desse método construtor. E observe os parâmetros de entrada. Ó. Primeiro parâmetro, olha o primeiro parâmetro, Agent. Ou seja, esse parâmetro Agent, ele vai receber, né, a referência de um agent que foi criado, certo? De um agent do tipo React. Ó. Então, aqui, ó, a variável agent recebe a referência do objeto correspondente a um agente React. E aí, ó, o agente executor está recebendo exatamente, ó, a referência deste agente do tipo React. Certo? Depois nós temos aqui o parâmetro tools, que recebe observem aqui, ó, tools, né, ele vai receber o valor da variável tools, que é a lista de ferramentas. Nós temos apenas uma ferramenta. Depois o parâmetro verbose igual a true, eu coloquei true para que a gente possa visualizar a sequência, né, entre aspas, né, de raciocínio do agente, beleza? Depois tem mais um parâmetro interessante, que é o memory, onde o valor do memory é o valor correspondente a essa variável aqui, ó, conversation under memory, que é aquela que contém o chat history, né, que vai guardar as mensagens trocadas entre o usuário e o agente, beleza? Esses são os principais parâmetros. Nós temos mais alguns aqui, o max underline interaction igual a 30, que especifica o número de interações necessárias para que seja possível a geração da resposta, certo? Bom, no final das contas, essa variável aqui, a variável agent underline executor, vai conter a referência do objeto correspondente ao agente executor, né? Aqui também tem mais um parâmetro, max underline execution underline time, onde eu especifico o tempo máximo de execução. Beleza? E aí, ó, na próxima célula é onde eu executo aqui um teste, um primeiro teste, onde eu realizo aqui um teste de interação com o agente, né? Então observem que eu, através da variável agent underline executor, ou seja, eu estou usando teoricamente o agente executor, estou chamando o agente executor e passando para ele, ó, uma questão, um input. Ó. Um paciente adulto tem dor de cabeça? Qual é a dosagem de paracetamol? Né? Então aqui a gente observa exatamente o resultado do verbose, né? Observem aqui, ó, verbose igual a true, que é exatamente os passos que fazem parte aí do processo de raciocínio, né? Do agente, né? Então ele começa, ó, pensando, a primeira mensagem, né? E ele faz a seguinte questão, né? Eu necessito usar uma ferramenta, e ele chega à conclusão que sim. E qual é a ferramenta? A ferramenta farmacêutica, que é essa ferramenta aqui, ó, farmacêutica, certo? Que ela viabiliza consultar o banco de dados vetorial para obter as informações, o conteúdo de onde deverá ser extraído a resposta, beleza? Então, depois tem aqui action input, né, que corresponde a entrada, né, a questão do usuário, e é possível a gente também observar aqui a resposta final, né, que contém a resposta que deverá ser apresentada para o usuário, beleza? Então isso aqui eu já tinha mostrado na demonstração, né, essa célula mais essa outra célula, que faz praticamente a mesma coisa, e aqui no final do código nós temos finalmente a implementação da interface gráfica com o usuário. Então é bem simples usando o Gradle. Essa interface ela contém aqui, vamos dizer assim, algumas
áreas, né, com alguns elementos, alguns componentes. Essa primeira área aqui, ela se refere ao elemento que permite que o usuário possa fornecer uma questão, ok? Beleza? Exatamente aqui, ó, essa área, né, que permite que o usuário possa fornecer uma questão. Beleza? Usando aqui um elemento text box, né, com 5 linhas. Ok? E é possível observar também que nós temos aqui elementos que permitem criar mais 2 caixas de texto, uma que vai ser usada para mostrar a resposta para o usuário e a outra para mostrar o histórico de chat, de conversação, certo? São essas duas aqui, ó. Resposta corrente e história de conversação. Beleza? Ok, a outra área é onde ficam os botões para enviar uma questão, para limpar, né? Então, se o usuário clica no botão Send Underline Button, se o usuário clicar, né, aqui é possível a gente observar que a função Continue Underline Conversation ela vai ser invocada, ela vai receber aqui algumas entradas, ela vai gerar uma saída. Essa função Continue Underline Conversation é essa função aqui, ó, que ela recebe a entrada e ela recebe o history, ou seja, a história de mensagens que foram trocadas entre o usuário e o assistente, né? Observem que aqui, ó, nessa primeira linha é onde o agente executor ele vai ser invocado, né? Ele vai receber a pergunta do usuário, a questão do usuário, e vai gerar a resposta que vai ser guardada aqui na variável response. A variável response vai trazer a saída do nosso assistente, que vai ser guardada aqui na variável output. Beleza? Observem que tanto a entrada como a saída vão ser adicionados no history, na história, né, de interação do usuário com o assistente. Beleza? Certo? Aqui é possível observar que a variável history underline text ela vai receber uma string, né, uma única string que conterá as perguntas e respostas do assistente. Então, no final das contas, a função Continue Underline Conversation vai retornar a resposta e vai retornar, né, vai retornar a história, o chat history da interação do usuário com o assistente. Beleza? Bom, pessoal, é isso com relação ao código. Essa última célula aqui basicamente é para carregar a interface, né, da aplicação. Eu posso também carregar isso numa página, numa outra guia, né? Ok? Então esse é o código. Eu vou disponibilizar esse código para os membros do canal. Beleza, pessoal? É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza a vocês aí que dêem um like para ajudar a gente, pessoal, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com vocês sobre IA generativa. Beleza? Um forte abraço.